A paz do Senhor para os irmãos. Eu queria falar aqui nesse vídeo sobre 4 coisas que as pessoas dizem que é dom, mas não são dom. Então nós veremos aqui 4 coisas que as pessoas costumam falar que é dom, mas que não é dom. Beleza? Então vamos lá para as 4 coisas que as pessoas dizem que é dom, mas que não é dom. Então, muitas pessoas, elas pegam um microfone, né, na igreja e afirmam que essas 4 coisas que eu vou falar aqui nesse vídeo é dom. Mas na realidade, quando você vai analisar as escrituras, a Bíblia, você vai perceber e ter a certeza que não é dom. Primeira coisa que as pessoas dizem ser dom. Quem nunca ouviu? Eu já ouvi várias vezes as pessoas orando, né? Quando se convertem ou quando alguém se converte e eles oram e dizem assim: Deus, dai-me o dom de permanência. Dai o dom de permanência a fulano. Então, esse dom de permanência não é bíblico. Não existe o dom de permanência na Bíblia, né? Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar o dom de permanência. Por quê? Porque se a pessoa se desviar, se a pessoa viver na prática do pecado e chegar, que ela terminar a vida assim, e diante do juízo de Deus, do tribunal de Cristo, né, no juízo final, ela se encontrar com Deus, qual vai ser o argumento dela? Ah, Senhor, eu não fui salvo, eu me desviei, não permaneci porque o Senhor não me deu o dom de permanência. Então Deus não vai poder fazer nada, porque se é um dom, se não permaneceu na fé porque não tinha o dom de permanência, então a culpa é de Deus. Então esse dom de permanência não existe. Apocalipse capítulo 2, versículo número 7, de quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então, a Bíblia deixa bem claro aqui que é a gente que tem que vencer, é a gente que tem que perseverar, que tem que permanecer. Aqui também diz, Apocalipse capítulo 2 ainda, e o versículo de número 10, diz assim: nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, a obrigação é da gente de ser fiel, de perseverar. Mateus capítulo 24, Jesus também falou: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, não tem esse negócio de dom de permanência. É resistir, é perseverar, é ser fiel, é vencer. Então, essa é a obrigação da gente. É vencer e perseverar até o fim. Então, esse negócio de dom de permanência não existe na Bíblia. Outra coisa que as pessoas dizem que é dom, mas que não é dom, é o dom do amor. Então, tem gente que teve uma certa irmã que disse uma vez a mim: eu estava orando para Deus me dar o dom do amor, né? Mas eu cansei de orar. Então, vai ser o mesmo argumento naquele dia diante de Deus. Se amor fosse um dom, né, poderia dizer assim naquele dia: mas eu não amei porque o Senhor não me deu o dom. Então simplesmente Deus seria o culpado se alguém não amar o próximo, né? João capítulo 13, versículo 34, Jesus falou assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, e também vós uns aos outros vos ameis. Então, amar não é um dom, amar é um mandamento. Então, essa segunda coisa que as pessoas dizem ser dom, mas que não é dom, é o amor. Amor não é dom, amor é obrigação, é mandamento. Outra coisa que as pessoas dizem ser dom, mas que não é dom: expulsar demônio. Tem gente que diz assim: fulano tem o dom de expulsar demônios. Eu vou orar pedindo a Deus o dom de expulsar demônio. Mas em nenhum lugar da Bíblia, em nenhuma parte da Bíblia, você vai ver que expulsar demônio não é dom. Não existe esse dom de expulsar demônio. E o que é expulsar demônio? Expulsar demônios é autoridade. Jesus deu essa autoridade. Em Marcos capítulo 16, versículo número 15 por diante, diz assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e beberão alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, expulsar demônios não é um dom, é um sinal que vai seguir a todo aquele que crê. Então, existe o dom de curas? Existe.
Existe o dom de maravilhas? Existe. Existe o dom de línguas? Existe. 1 Coríntios capítulo 14, capítulo 12 vai falar sobre tudo isso aí. Mas expulsar demônio não é dom. Expulsar demônio é autoridade. E a gente só recebe essa autoridade através de uma vida íntegra. Buscando a Deus, jejuando, orando. Jesus disse, essa caixa de demônio não sai senão com jejum e oração. E não é um dom, é jejum e oração. E os discípulos vão expulsar o demônio de um jovem e não conseguem. E eles perguntam a ele, por que nós não conseguimos? E Jesus responde, por causa da vossa pequena fé. E ele termina dizendo assim, essa caixa de demônios não sai a não ser por jejum e oração. Então, expulsar demônios não é dom. Quarta coisa que as pessoas dizem ser dom, mas que não é dom, né? Tem muitas coisas, mas eu vou falar apenas de 4 nesse vídeo. É o dom de pregar. Tem gente que diz assim, Deus, fulano, eu não tenho o dom de pregar. Deus me dá o dom de pregar. Eu não prego por quê? Porque eu não tenho o dom de pregar. Eu não evangelizo por quê? Porque eu não tenho o dom de pregar. Então, pregar não é um dom. Jesus falou, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Esse ide, essa grande comissão, ele deu para todos. Ele não disse, só vai aquele que eu der o dom. Só vai aquele que tiver o dom. Não, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E pregar é o quê? Pregar não é o dom, pregar é uma obrigação. 1 Coríntios capítulo 9, versículo de número 16, Paulo diz assim, porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Então Paulo disse, ai de mim se não anunciar o evangelho. Por quê? Porque foi imposta essa obrigação. Aí eu pergunto, só foi essa obrigação imposta sobre a vida de Paulo? Não, sobre a vida de todos os discípulos de Cristo. Então se você é um discípulo de Cristo, você tem por obrigação pregar o evangelho. Agora a questão que ter o jeito, ter aquela habilidade de falar no microfone aí já é outra coisa, mas pregar o evangelho não é dom. Se você falar, dizer que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus transforma, qualquer pessoa pode falar isso, até uma criança, até um analfabeto. Então pregar não é um dom, pregar é uma obrigação. Beleza? Quem gostou desse vídeo aí, compartilha aí e comenta e deixa o seu like.